Libidas, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje estou trazendo mais um episódio que vocês pediram e dessa vez vou trazer uma análise de um sistema mágico. Não é qualquer sistema mágico, eu vou trazer um pouco sobre o NEM, que é o sistema mágico trazido pelo Yoshihiro Togashi de Hunter x Hunter, também criador de Yu Yu Hakusho, que para mim é um dos melhores sistemas mágicos já criados. Então se você quer saber mais, quer entender por que eu acho isso tão incrível? Então sim, bora! Então, pessoal, antes de a gente começar falando um pouco sobre o sistema mágico propriamente dito, o NEM, eu queria deixar algumas coisas um pouco mais claras aqui para vocês. Quando eu falo de sistema mágico, não estou necessariamente falando de magia. Obviamente, Harry Potter também tem sistema mágico, mas quando a gente fala de sistema mágico, eu estou falando de habilidades, regras e descrições que explicam alguma habilidade sobre-humana, sobrenatural daquele grupo de pessoas que você está contando aquela história. Então, obviamente, da mesma forma que Harry Potter faz magias e tem sistema mágico, o Super-Homem também tem um sistema mágico que são um conjunto de regras que explica os seus poderes, beleza? Então, a partir de agora, quando eu falar sistema mágico, estou necessariamente falando sobre um sistema de regras e diretrizes que vão explicar o porquê de alguma coisa e o porquê de alguma outra coisa. Caso você queira entender um pouco mais o que é um sistema mágico, como funciona, suas categorias, eu vou deixar aqui a playlist sobre sistemas mágicos que eu já deixei aqui no canal, beleza? E uma coisa que eu gosto de deixar aqui nos vídeos, e ultimamente vocês têm curtido pra caramba, eu vou separar esse vídeo em 3 grandes partes. Na primeira parte eu vou falar sobre a descrição do NEM, sobre como são suas características, os seus atributos. Na segunda parte eu vou fazer uma análise um pouco mais profunda, falando sobre algumas observações de cada categoria e um pouco mais de por que ele é tão incrível. E na terceira parte, obviamente, vou falar um pouquinho mais sobre algumas características de como você pode colocar esse sistema mágico, como você pode atribuir outras importâncias para o seu sistema mágico, além simplesmente da categorização de poderes e assim por diante, beleza? Então bora lá falar um pouco sobre o que é o NEM. O NEM ou aura é a energia vital produzida por todos os seres vivos. A aura é invisível para aqueles que não são usuários de NEM e só podem ser vistas depois do seu despertar. No entanto, indivíduos sensíveis, como sensitivos ou clarividentes, podem sentir a sua presença sem estar ciente da sua existência. Em condições normais, a aura de todas as partes do corpo tende a fluir juntas, produzindo uma massa de energia. Isso acontece sem a consciência do indivíduo, normalmente resultando uma aura vazando lentamente do corpo constantemente, sem consequências extremamente prejudiciais e saindo do topo da cabeça. Por outro lado, se alguém cujos nós de aura estão totalmente abertos e não tentar fechá-los ou controlar o fluxo de aura, eles ficarão tão exaustos que serão incapazes de ficar em pé ou até mesmo perder a consciência. Aprender a controlar os nós de aura é o princípio básico para se tornar um usuário de NEM. Então, uma coisa que eu acho interessante sobre o NEM é que a primeira parte existe uma relação direta com todo um sistema que já existe uma explicação. Quando a gente fala sobre energia vital, a gente percebe que existem diversos tipos na cultura, tanto ocidental quanto na cultura oriental. Então, colocar dessa forma, colocar o NEM de uma forma um pouco mais natural, existente em todo e qualquer ser vivo, você cria já algumas relações diretas com o ciclo de vida, envelhecimento, ou algumas explicações sociais, culturais, como, por exemplo, alguns seres vivos que poderiam viver por muitos mais anos, porque provavelmente os fluxos de NEM, de energia, de aura desses seres vivos são mais lentos. Ou, por exemplo, alguns animais que vivem pouco tempo, porque esse fluxo de NEM é um pouco mais expansivo, um pouco mais rápido. Então você pode normalmente colocar sistemas de magia para explicar habilidades. Mas você também pode colocar esse sistema de energia colocando algumas características que expliquem algumas situações sociais, culturais ou até mesmo biológicas. O aluno aprendendo NEM treina para abrir e fechar manualmente seus nós de aura para que possa controlar o fluxo de sua aura. A pessoa normalmente aprende esse processo lenta e gradualmente através da meditação. Este é o segundo método coloquialmente chamado de iniciação, obtido forçando os nós de aura a se abrirem por meio de um influxo de aura, como pode ter alguém que seja capaz de controlar a sua aura, canalize esse leve exploração desses pontos que estão ligados diretamente ao seu NEM.
Então, quando a gente fala de treinamento de NEM, você pode fazer de duas formas diferentes. Ou de uma forma um pouco mais gradual, treinando a sua meditação, aos pouquinhos, abrindo aqui, abrindo lá, abre aqui, fecha aqui, e isso vai desenvolvendo toda a sua capacidade de NEM. Ou você pode ser iniciado, fazer um batismo com uma pessoa que já tem essa habilidade com o NEM já bem estabelecida, e com isso ele abre todos de uma vez, e com isso você tem que ter a sua capacidade de fechar o mais rápido possível. Fazendo isso, você vai ter a sua iniciação e com isso você já pode trabalhar todos os pontos diferentes do NEM. Obviamente o segundo é muito mais perigoso, porque caso você não tenha já uma capacidade inata de fechar todos os seus poros, você obviamente vai chegar ao ponto de chegar até mesmo em óbito. Beleza? Então uma coisa interessante que eu gosto bastante, principalmente nisso, é porque por existir essa relação direta entre professor e aluno iniciado o batismo, você consegue explicar o sistema NEM de maneira um pouco mais didática para que os seus leitores ou seus telespectadores, ou seus jogadores, ou qualquer outro que estiver usufruindo do sistema magia, você pode explicar de maneira um pouco mais rápida, um pouco mais direta, sem fazer um puto infodump. Por quê? Porque o seu personagem também não conhece, e existe o mestre que vai explicar o passo a passo, onde essa pessoa, esse aluno, ele vai ser o papel do leitor para com o sistema de mágico. Então eu acho muito legal que o Togashi ele já pensou toda nessa complexidade do seu sistema, mas já colocou alguns elementos que facilitem o entendimento com essa relação de professor e aluno. Como já foi falado, todas as coisas vivas possuem auras, e obviamente o humano e até mesmo algumas outras espécies têm a capacidade de controlar e dominar esse NEM, dependendo muito da questão do seu potencial. O potencial, em grande parte, é um mistério, mas parece ser predominantemente um fator congênito, uma vez que estimadas estatísticas sobre a sua raridade podem ser feitas as evidências que apontam contra a sua mudança ao longo da vida. A rúbrica potencial ou talento implica tanto o grau máximo de maestria que pode se alcançar, quanto a velocidade de aprendizagem, que parece ser diretamente proporcional ao quanto mais rápido se aprende e ao alto que se põe ao teto superior. Ou seja, o que eu acho interessante nisso é porque você pode escalonar de diversos pontos diferentes, não apenas na questão de talento, mas também na questão de treino. E é uma coisa que é bem legal sobre esse sistema é que utilizando até mesmo a terceira lei de Sanderson, que é não criar coisas novas e sim expandir essas coisas que você já criou anteriormente, isso faz com que você dificilmente perca um pouco a mão. Por quê? Porque como você já escalonou aquilo que você está fazendo, você consegue ir gradualmente controlando. Porque quando você coloca alguma coisa nova para equilibrar alguma coisa que já é existente, você pode ou quebrar o seu sistema colocando uma coisa muito mais overpower, ou até mesmo perder um pouco a mão de colocar um pouco mais de poder aqui, um pouco menos de poder ali. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante nesse sistema, pela essa questão de poder modular a partir de um talento ou a partir de um treino, a partir desse potencial interessante que você pode colocar no seu personagem. Então, além da questão do sistema mágico de poder, você também pode criar arcos de personagem utilizando esses sistemas mágicos interessantes. Mas vamos falar um pouco mais sobre agora essas propriedades, como funciona esse sistema propriamente dito. E uma coisa interessante que regula bastante o NEM é a questão das emoções. Embora a produção de aura seja inconsciente e constante por todos os seres vivos, não é apenas energia vital. A aura carrega consigo os desejos e emoções de quem utiliza, o que permite que o NEM tenha uma versatilidade incrível para quem desenvolve sua habilidade de usá-la e também fortemente influenciada pela condição mental do usuário e o estado emocional. Uma aplicação básica desse fenômeno é que se pode canalizar a sua agressão ou malícia em sua aura e direcioná-la para outra pessoa. A pessoa antagonizada poderá então sentir aquela sede de sangue como se fosse fisicamente palpável, se incapaz de mantê-lo longe de seu próprio corpo utilizando seu próprio NEM, o usuário pode ser psicologicamente e fisicamente prejudicado por ele. Em certos casos, os fatores emocionais podem até elevar o seu teto atual. Isso pode ser potencialmente vantajoso, mas em geral, usar os seus poderes além da sua capacidade envolve um grande risco, que isso poderá causar uma grande tensão. Outra coisa interessante que eu acho muito legal desse sistema mágico é porque como você pode colocar esse sistema associado às emoções, princípios e intenções, você pode colocar grandes arcos muito bem trabalhados a partir dessas emoções e dessas tensões. Uma coisa que é bem legal numa plot, uma história, são os conflitos. Então você pode utilizar até mesmo o seu sistema mágico para usufruir desses conflitos diferentes, e o Togashi faz isso com muita maestria, não apenas colocando arcos inteiros relacionados ao NEM, mas sim
todas as plots estão relacionadas a esse sistema de magia. Então, quando você for construir esse sistema, fazer essas relações e como isso pode diretamente influenciar o psique dos seus personagens, o emocional dos seus personagens, não apenas você vai estar criando gatilhos de aproximação do personagem para com o leitor, mas também associando esses gatilhos não apenas ao sistema mágico, mas sim a arcos de personagens inteiros. E esses arcos de personagens são tão interessantes porque você pode associar até mesmo personalidades ao Nen. Existe um personagem dentro do anime Hunter x Hunter chamado Hisoka, que ele atribuiu algumas personalidades, alguns caracteres associados à característica do Nen. Então com isso a gente vai entrar um pouco sobre os tipos de Nen e as suas naturezas. A afinidade com a natureza de Nen está ligada à sensibilidade e à aura. Os animais selvagens são mais perceptivos a esse respeito do que alguns humanos que podem aprender a habilidade espontaneamente. No entanto, apenas alguns humanos e certas bestas mágicas podem mostrar a capacidade de abrir seus nós de aura e assim usar o Nen. Aprimorar as habilidades de Nen tem efeito colateral ao sintonizá-lo com a natureza em um grau maior ou um grau menor, permitindo que o usuário detecte sons, cheiros e faixas que outros usuários não poderiam sentir, até mesmo alguns animais que podem ter essa relação direta com esse meio ambiente. Embora o Nen seja influenciado pela condição mental e estado emocional de uma pessoa, é difícil julgar exatamente até que ponto esses fatores afetam o Nen. Biscuit, por exemplo, se torna capaz de alterar a sua aparência sem treinar ativamente para isso, desejando que seu corpo mudasse por anos, e o que faz com que as mudanças se manifestem pouco a pouco. Também não é tão claro o quão subjetivo e dependente das capacidades de avaliar o risco de certas condições e limitações dessa capacidade. Então, uma coisa interessante que você pode utilizar quando você for fazer o sistema mágico é utilizar as 4 tipos diferentes de sistemas, onde eles podem ser mais nebulosos, eles podem ser mais claros, eles podem ser mais pesados, eles podem ser mais simples. Então, associando esses 4 estilos diferentes, você pode associar pontos diferentes. Então você pode criar um sistema voltado um pouco mais para o pesado, mais para o complexo, porém colocar alguns elementos um pouco mais suaves, um pouco mais nebulosos, para criar algum tipo de mistério e tensão dentro do seu sistema. Então é bem interessante porque é muito completo esse sistema trazido pelo Togashi, porque apesar de ser muito complexo, porém ser trabalhado com muita lógica em cima, existe alguns sistemas um pouco mais de mistério, um pouco mais não tão ligados, para você poder criar algumas extrapolações para cá, umas extrapolações aqui para lá. Por quê? Porque existe toda essa relação com a psique humana e com a alma da pessoa. E uma coisa interessante também é porque o sistema tem muita questão de crenças limitantes, condições, regras, imposições, tabus. Então isso é algo que eu acho primoroso dentro do sistema mágico de Hunter x Hunter, o Nen, porque as limitações e as condições são as coisas que eu acho muito mais legais dentro do sistema. Não tanto o que a pessoa pode fazer, mas o tanto que ela não pode fazer. Então agora vamos para a parte mais legal, que é o sistema próprio de magia, o que ela pode fazer, o que eles não podem fazer e todas essas condições. Quando a gente fala do sistema de Hunter x Hunter, eles são separados claramente em categorias e existe uma especificação para cada um desses tipos de categorias. Uma coisa que é bem legal de Hunter x Hunter e até mesmo alguns outros animes é que a classificação e a demonstração de quais são os tipos de afinidades, nesse caso do Nen, é bem interessante, que é a observação ou adivinhação da água, onde coloca um copo de água com uma folha em cima e a partir do que acontecer com aquela água, acontecer com aquela folha, você vai ser caracterizado entre alguma característica de Nen ou outra. Então bora lá para quais são os tipos de Nen e quais são os seus atributos. Intensificação ou reforço. Se um aluno aumenta a quantidade de água no copo durante a adivinhação da água, então esse aluno é conhecido como um intensificador. Essa habilidade de usar a aura para fortalecer e aumentar as habilidades naturais de um objeto ou do seu próprio corpo. Intensificadores são capazes de aumentar muito seu ataque físico e defesa e são mais adequados para o combate corpo a corpo. Na verdade, a afinidade por essa categoria desempenha um papel crucial no combate em todos os momentos, mesmo quando a habilidade NEM não está sendo utilizada. Então, basicamente, os intensificadores ou reforços, eles são pessoas que vão intensificar habilidades e atributos físicos. Você pode, primeiramente, colocar no seu próprio corpo, aumentando a sua força, deixando seus socos muito fortes, seus gritos muito altos, seus pulos muito altos, as suas resistências relativamente bem maiores do que ferro ou com outro tipo de metal, mas também você pode colocar isso em atributos físicos. Ou, por exemplo, você pode colocar num porrete, deixando o porrete mais forte. Você pode deixar, por exemplo, numa espada, deixando o corte um pouco mais forte. Então, basicamente, o reforço ou a intensificação é a capacidade de
aumentar o atributo daquela coisa já pré-existente. Normalmente utilizado por pessoas utilizando o NEM para reforçar as suas capacidades de bloqueio e de ataque, mas também podem colocar em alguns certos objetos que já existem anteriormente, com essa capacidade, por exemplo, um escudo mais resistente, uma faca mais forte, um tiro mais longe. Então, reforço e intensificação serve para aumentar e reforçar o atributo de alguma característica que já existe anteriormente. Se o aluno muda o sabor da água num copo durante a adivinhação da água, então esse aluno é um transmutador. E isso significa que a pessoa pode alterar as propriedades da sua aura para imitar outra coisa ou replicar atributos específicos. A sua aura transmutada pode ser feita por assumir as propriedades dos elementos naturais, substâncias feitas pelo homem ou até animais. Alterar a forma da aura também se enquadra nessa categoria. Os transmutadores não se limitam a imitar as propriedades da matéria sólida, mas, por exemplo, alguns personagens podem colocar propriedades como eletricidade, calor e etc. Os transmutadores também podem dar certas propriedades à sua aura, uma vez que, ao se replicar as características da substância em sua totalidade, como, por exemplo, imitar a capacidade de uma borracha ou de uma goma feita por algum tipo de personagem, quanto à sua flexibilidade, dureza, ou seja pegajoso, durável, etc e tal. Você pode também até transmutar a sua aura em cordas que podem usar como costura para costurar os seus próprios pedaços de corpos, como órgãos, nervos, sangues, músculos e etc. Então, quando a gente fala de transmutação, estamos falando sobre propriedades físicas da matéria. O quanto é durável, o quanto é cortante, o quanto ele é quente, o quanto ele é frio, eletricidade, dinâmica, inércia. Então você pode transformar sua aura, por exemplo, em eletricidade, você pode transformar ela em borracha, você pode transformar ela em água, você pode transformar ela em gelo. Então, transformar a sua aura em algumas propriedades físicas da matéria, ou até mesmo criar uma aura que tem resistência de um ferro, por exemplo. Então, a transmutação é a capacidade de você transformar as propriedades físico-químicas da sua aura em algum elemento já criado, seja por humano, seja por animal, ou até mesmo algumas outras propriedades, beleza? Então, como eu falei também na conjuração que tem essa relação, a transmutação ela tem a capacidade de mudar as propriedades e não criar coisas do nada, que já seria já um conjurador. Por isso, se um aluno cria impurezas na água durante a adivinhação da água, então esse aluno é um conjurador. Na maioria dos casos, o conjurador envolve a criação de um objeto físico independentemente do material a partir da sua aura. No entanto, os usuários dessa categoria também podem criar leis e princípios e fixá-los nessa área específica, ou mesmo criar sua própria dimensão de bolso, embora o conjurador tenha que passar por muito treinamento de visualização, uma vez que tenha dominado a materialização desse determinado objeto, ele pode conjurá-lo e dissipá-lo no instante sempre que quiser. Além disso, a durabilidade de um objeto conjurado geralmente pode ser tomada por uma medida de habilidade do usuário, embora as condições possam ser usadas para fortalecê-los. Alguns conjuradores exibiram a capacidade de alterar o comprimento e o tamanho do seu item materializado. Além disso, objetos conjurados também podem possuir habilidades sobrenaturais específicas. Então, uma coisa interessante sobre os conjuradores é que eles têm a capacidade de criar objetos do zero, que não necessariamente seriam do zero, porque são materialização do objeto a partir da sua aura. Então, depois que você visualiza muito bem o que você quer criar, você vai produzindo o material e com isso surge aquele objeto feito do NEM. Então você também pode colocar algumas características específicas dentro daquele objeto, como por exemplo, você cria uma espada que ele pode dar um corte elétrico. Ah, mas você vai estar sendo muito mais forte que, por exemplo, um transmutador? Não necessariamente, porque um transmutador ele vai criar a sua aura a partir da eletricidade e com isso ele pode ganhar atributos de eletricidade, como a velocidade, como reflexo, como qualquer coisa relacionada a isso. Quando eu faço um objeto do conjurador criado de NEM que vai ter aquela propriedade físico-química que eu estou colocando, aquela habilidade especial, como por exemplo a da personagem Shizuka que foi colocado, que ela pode aspirar objetos que não sejam vivos de uma forma infinita, existe obviamente algumas condições que você vai ter que colocar para aumentar esse poder, para aumentar essa habilidade. Vou falar futuramente sobre essas questões de algumas leis que podem ser colocadas aí, mas na questão do conjurador você tem essa capacidade de criar objetos físicos que as pessoas podem ver, mesmo que não possuam nem. Por quê? Porque você vai estar materializando esse objeto.
Se o aluno mudar a cor da água num copo durante a adivinhação da água, então esse aluno é um emissor. Essa afinidade por emissão significa que o usuário tem a facilidade de separar a sua aura do corpo. Devido a essas propriedades, a emissão é normalmente empregada em habilidades com ênfase em alcance ou aquelas que têm efeitos duradouros. As aplicações básicas incluem disparar objetos ou feixes de aura em alta velocidade. A aura geralmente diminui em intensidade muito rapidamente quando deixa o corpo de origem, mas os emissores adeptos podem separar sua aura do seu corpo por longos períodos de tempo, por longas distâncias, e ainda serem capazes de manter as funções mesmo depois de mortos. Enquanto a emissão é usada principalmente para atacar, ela também pode ser usada para impulsionar a si mesmo ou para lançar efeito pertencente a outro tipo de NEM remotamente. As aplicações avançadas dessa categoria incluem teletransporte e permitir que a aura de uma pessoa passe de uma matéria viva para uma não viva. A emissão também pode ser combinada com música para obter efeitos surpreendentes, como aliviar a fadiga, paralisar os ouvintes e etc. Então, basicamente, a emissão é aquele tipo de NEM, aquele tipo de característica que você está lançando o seu poder. Uma bola, uma lança, um projétil, alguma esfera que seja. Então, alguns poderes mais tradicionais que a gente pode ver, como por exemplo o famoso Kamehameha do Goku, ou até mesmo o Leigan de Yusuke, que também é o mesmo criador, o Togashi, também fez o Hakusho. Esse tipo de característica de pegar um poder e lançar esse poder são os tipos de NEM a partir da emissão. Diferentemente dos conjuradores, caso você lance esse poder, a pessoa que não tem o NEM vai receber o golpe normalmente, porém não vai ver de onde veio e como que funciona. Então eu acho muito interessante sobre essas categorias diferentes, é porque você pode simplesmente pegar qualquer poder que existe em qualquer anime e classificá-los dentro dessas categorias. Ah, mas Rafa, se for ver, por exemplo, o golpe do dragão negro do Riei, ele tem tanto a emissão de lançar, mas também tem as propriedades diferenciadas, tem um formato diferente. Sim, você pode ter algumas combinações diferentes também, porque esse sistema mágico ele é bem complexo sobre essas questões. Porém, estou apenas falando um pouquinho sobre cada uma das características diferentes, beleza? Então, bora lá para mais uma característica do NEM. Se o aluno move a folha flutuando a água do copo ao redor da superfície da água durante a adivinhação, então ele é um manipulador. A habilidade pertencente à manipulação permite ao usuário controlar as coisas vivas e não vivas, incluindo construção de aura. Habilidades desse tipo são especialmente temidas, pois a luta pode ser encerrada assim que as condições foram atendidas. A aura do usuário de habilidade se mistura com a do alvo, embora normalmente isso não seja perceptível. A manipulação de classe mais alta capaz de conduzir à força aquele seu usuário. O grau de controle é em grande parte determinado por uma condição que pode ou não colocar o manipulador em risco ou em desvantagem. Quanto maior a dificuldade para a condição ser alcançada, melhor grau de controle ele terá. Então, manipuladores, eles são personagens que são bem interessantes nessa construção de NEM, porque a luta pode acabar muito rápido. Você pode controlar os seus inimigos à distância, você pode colocar inimigos próximos, depende muito do qual é o grau de manipulação que você quer, e você pode até mesmo colocar essa manipulação em objetos animados, como por exemplo golems ou até mesmo objetos feitos de NEM ou até mesmo pessoas. Então, eu acho interessante esse tipo de característica, apesar de ser algo um pouco complicado. Ah, mas é um pouco roubado, né? Porque você fala, pá, controlou a mente da pessoa. Tá, mas qual é a condição que você colocou para aquilo? Novamente, existem todas essas regras de condição que é bem interessante a gente trabalhar, beleza? Então, bora lá para o último tipo de NEM. Se o aluno causar qualquer outro efeito além daquelas previamente declaradas durante a sua adivinhação da água, então esse aluno é um especialista. A especialização pode ser amplamente definida como qualquer outra habilidade que não pertença a nenhuma das outras 5 categorias, tornando esse tipo de NEM mais vago. Habilidades especializadas também tendem a ter mais passos e condições para habilidades de outros tipos de NEM. A especialização é bem interessante porque qualquer outra coisa que não entrar nas que eu já expliquei é de especialista. Então é bem interessante porque essa categoria que o Togashi colocou seria para colocar alguns atributos diferentes e alguns poderes diferentes que fogem um pouco da normalidade. Ah, por exemplo, eu consigo roubar a habilidade do outro. Mas isso seria uma manipulação, isso seria uma transmutação, isso seria uma associação de coisas. Ah, eu posso ver o futuro. Tá, mas isso seria o quê? Uma manipulação da realidade?
uma transmutação do véu. Então, para não deixar uma coisa muito roubada, a especialização, na verdade, é o quê? É uma habilidade que nasceu com a pessoa e com isso ela foi aprimorando ela a partir do seu NEM, colocando esses pontos específicos, beleza? Então, essas são as características do NEM e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas questões de como a gente pode aprofundar esses fatores, entrando na nossa segunda parte de análise um pouco mais profunda desse sistema mágico. Quando a gente fala sobre as 3 leis de Sanderson associadas à magia, a primeira regra consiste em você criar o seu sistema mágico e quais são as características dele. Se ele é mais claro, se ele é mais nebuloso, se ele é mais pesado, se ele é um pouco mais leve. E também a segunda lei fala sobre a questão dos limitantes, das condições. Quanto mais condições limitantes e dificuldades tem para aquele sistema de magia funcionar, mais legal e mais poderoso pode ser aquele sistema mágico. E a terceira lei fala sobre a questão das criações, que ao invés de você criar coisas novas, você amplificar, você ampliar aquilo que já existe, são as condições mais interessantes. Então, pegando essas 3 leis, eu vou analisar um pouco mais profundamente o sistema mágico de Hunter x Hunter, ou NEM, e com isso você pode associar todos os seus pensamentos e todas as características para colocar dentro do seu sistema mágico também, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre mais profundamente essa análise mais intrínseca desse sistema mágico. Quando a gente fala sobre o NEM, então, existem algumas coisas chamadas condições. As condições são praticamente os pré-requisitos que você vai colocar naquilo. Ah, para acontecer tal coisa, eu preciso que aconteça tal coisa. Ou até mesmo, para algum poder se intensificar, eu preciso que seja feita tal coisa, ou para que o efeito aconteça, precisa ter tal coisa. Uma coisa interessante nesse quesito do NEM é que essas condições deixam o seu sistema mais forte. Por quê? Quando a gente fala de NEM, nós estamos falando de energia vital. E essas condições, esses contratos, esses limitantes, são contratos que você faz com a própria alma, com o seu próprio íntimo. Então, quebrar essas regras são um pouco mais complicadas porque você mesmo as criou para consigo mesmo. Então, criar essas condições cria um sistema muito mais legal, muito mais complexo, porque você pode criar arcos de desenvolvimento de personagens associados a essas condições. Como, por exemplo, um personagem queira criar uma vingança a partir de alguma coisa que aconteceu com sua família, com a sua cidade, com seu ente querido. Então você coloca alguma condição de que enquanto eu mantiver o meu ódio dentro de mim para com aquele grupo de pessoas, o meu poder vai ficar mais forte, vai se intensificar. Então você colocando essa condição de raiva e ódio faz com que você tenha um poder mais forte. Tanto que isso é colocado, por exemplo, no Incrível Hulk. Quanto mais raiva, mais ódio, mais irritação, mais forte ele fica. Ele está colocando um poder condicionado em referente a isso, para que o seu poder seja aumentado. Um outro fator interessante são as limitações. As limitações você coloca alguns pontos onde eu posso usar esse poder nessa pessoa e não nessa pessoa. Qual a diferença entre condição e limitação? A condição, você precisa que algo aconteça para que o poder seja ativado ou intensificado. Os limitantes, você coloca as condições, vamos dizer propriamente ditas, mais fechadas. Eu posso usar esse poder aqui, agora e não depois. Vou utilizar meu poder nas quintas-feiras, quando a lua está cheia. Ou, por exemplo, se a habilidade de transformar num lobo, de um lobisomem, fosse uma questão de NEM, seria um limitante, onde o poder dele só pode ser ativo nas noites de lua cheia. Com isso, eles ficam muito mais fortes do que um lobisomem que poderia ser criado a qualquer noite. Por quê? Porque tem todo esse limitante. Apesar de ser uma condição, existe esse fator limitante. Só pode acontecer nesse período, nessa ocasião. Então é bem interessante porque esses fatores que o Togashi colocou dentro do sistema NEM é utilizado em grande ou menor parte em outros sistemas diferentes. Então você colocar esses sistemas limitantes de condições, de regras estabelecidas para colocar nos seus poderes, cria coisas muito mais legais. Por quê? Porque sua magia não se torna algo feito à torta direita, algo que você quebre a mão, onde você perca a situação e fique cada vez mais forte. No final nós temos sopros que destroem planetas. Por quê? Porque você precisa compensar um poder do grande chefão final da sua história. Ou criar Deus Ex Máquinas bizarros, porque a pessoa simplesmente despertou um poder do nada que deveria compensar daquilo que foi feito. Por quê? Porque você coloca todos esses fatores limitantes, todos esses fatores que criam esses
pontos mais fortes e menos fortes. Até mesmo colocando alguns fatores de aumento e diminuo, como por exemplo a terceira lei de Sanderson, que ele fala sobre a questão de você criar poderes que vão sendo a ramificação daquilo que você já fez. Você pode, por exemplo, colocar associação, como eu já falei, associado a emoções, a psiques, onde os poderes estão diretamente ligados às emoções. A pessoa ela não colocou um limitante, uma condição de raiva, porém a raiva e o ódio foi tão grande que naquele momento ele criou uma regra que enquanto que tiver viva aquela pessoa, o meu ódio vai ser tão forte que meu poder vai ser apenas para matar aquela pessoa específico, onde eu não me importo mais com a minha vida, o importante é utilizar todo o meu poder de energia vital para desfrutar da alegria da morte daquele ser que eu estou lutando agora. Então você pode criar poderes relacionados a condições específicas, pontuais ou regras já estabelecidas. Por quê? A regra estabelecida do NEM qual que é? Eu tenho uma categoria e eu não posso sair dessa categoria. Eu posso migrar para algumas características adjacentes, onde existe sim essa relação entre a porcentagem de utilização de alguma outra categoria, dependendo de qual você é. Mas a regra primária é: eu tenho que usar o poder da minha categoria. Mas o poder dela, as condições de ativação, os limitantes e a intensidade depende de qual é o grau de risco que eu tenho ao utilizar aquela habilidade, quão específicas são as condições para usar aquela habilidade. Então, quando você for criar as suas leis do seu sistema mágico, não necessariamente eu estou falando para você colocar fatalmente, eu quero que seja todo esse gama de regras, porque uma hora você vai esquecer as suas regras, uma pessoa um pouco mais noiada na sua história pode perceber que você vai pecar nessas regras. Mas se você coloca poucas regras, mas regras bem definidas, caso você queira, obviamente, criar esse estímulo de sistema um pouco mais pesado, você cria essas regras mais bem definidas e expande as ideias e as justificativas dessas regras, e com isso você pode, então, quebrá-las ou não propositalmente. Porque até mesmo o Togashi, ele quebra em alguns momentos as próprias regras, mas ele não quebra a regra absoluta, e sim pequenas regras, mas cria algumas conclusões e alguns efeitos colaterais por causa da quebra dessa regra. Você não pode, por exemplo, utilizar o seu poder para, sei lá, matar uma pessoa. Claro que pode, porque eu não estou falando de lutas, mas não posso usar meu poder contra a minha mãe. Mas eu decidi quebrar essa regra e usei contra a minha mãe. As consequências de eu ter quebrado essa regra faz com que eu perca o meu NEM, ou aconteça alguma coisa, ela volte como um ser, sei lá, um morto-vivo e me mate. Eu não sei, depende muito das características do meu NEM, das composições que foi feita e da plot que eu estou criando. Então eu acho muito legal todas essas condições, essas limitações e essas regras que vocês vão criando a partir dos seus sistemas, para que com isso a gente consiga deixar mais ou menos interessante aquilo que você quer expor dentro do seu sistema mágico. Então, pessoal, poderia aqui ficar abrangendo muito, porque o sistema mágico de Hunter x Hunter é muito complexo. Então, caso futuramente vocês queiram uma parte 2, de eu adentrando mais especificamente em alguns outros atributos dessa característica do NEM, deixa aqui nos comentários ou manda para mim lá no Instagram que vocês querem uma parte 2, 3, 4, 5, aprofundando mais no sistema mágico de Hunter x Hunter, NEM, que com isso eu vou criando mais episódios para vocês, beleza? Agora, nessa nossa terceira parte, eu vou atribuir algumas características que eu achei muito interessante do sistema de NEM para complot, e com isso vocês podem utilizar dessas relações diferentes dentro dos seus mundos fantásticos. Então, como eu falei no começo do episódio, o NEM é uma energia que ela está intrínseca a todos os seres vivos. Então você pode colocar dentro do seu sistema, dentro da sua cultura, dentro da sua sociedade, algumas pessoas que inconscientemente possuem essa capacidade do NEM, mesmo sem ser de uma maneira mais bélica, mas seja mais o controle do NEM mesmo, podendo viver 300 anos, 400 anos, o grande sábio da montanha que vive muito tempo. Por quê? Porque ele consegue fechar os seus poros de NEM vivendo mais tempo. Você pode, por exemplo, colocar espadas lendárias, que são elementos de conjuração de grandes ultramestres do passado. Você pode colocar o NEM associado, por exemplo, à sociedade. As pessoas comuns não sabem que o NEM existe. Porém, existe toda uma máfia por debaixo. Então você pode colocar que, por exemplo, existem vingadores, podem existir, por exemplo, mercenários, podem existir, por exemplo, mafiosos, e não importa alguma sociedade, algum clã, alguma coisa, uma sociedade que esteja por debaixo dos panos, ou até mesmo por cima dos panos,
que seja aquele que vai controlar o mundo de uma certa parte, de uma certa forma. Por quê? Porque são usuários de NEM. Grandes poderosos, bilionários, trilionários, que são super gênios, cartomantes, mafiosos, contrabandistas, tudo isso associado ao sistema mágico. Por quê? Porque a sociedade está a par disso. Apesar dessas pessoas elas serem a par da sociedade, por serem a par da sociedade, elas conhecem esse NEM. Outro ponto que você também pode associar a entretenimento. Porque existe, por exemplo, o grande prédio de 200 andares que as pessoas veem lutas entre pessoas, porém, elas não veem o NEM, só apenas veem lutas acontecendo e efeitos bizarros acontecendo, pessoas criando cópias de si mesmos, pessoas sendo controladas por fios invisíveis, pedras voando, cobras surgindo. Por quê? Porque é o entretenimento, elas não sabem o que está acontecendo, mas para elas são grandes efeitos pirotécnicos, tecnológicos dentro de um ringue. Então você pode também colocar lutas clandestinas ou até mesmo lutas oficiais de usuários dos sistemas de magias para o entretenimento, como por exemplo também acontece no anime One Piece, lá no finalzinho do arco de Dressrosa, por exemplo, que tem um coliseu gigantesco onde as pessoas lutam lá dentro, tendo poderes especiais de Akuma no Mi ou não, etc e tal. Então você pode colocar efeitos de entretenimento também associado aos sistemas mágicos que você está criando. Então você pode colocar em diversos pontos diferentes todas essas relações sociais, culturais, até mesmo religiosas, onde as pessoas não entendem que funciona nem como funciona nem. Então pessoas que possuem grandes poderes podem se tornar deuses daquele período. Então, por exemplo, um Zeus, na verdade, foi uma pessoa que tinha uma aura, que tinha o poder de transmutação e transformou em eletricidade. Ou, por exemplo, Afrodite, a grande deusa do amor, na verdade, era uma pessoa que tinha a aura de manipulação e com isso fazia com que as pessoas se apaixonassem. A condição fosse uma beleza que fizesse um gatilho para criar todos esses poderes. O deus da guerra pode ser, por exemplo, um emissor ou um intensificador. Poseidon, a mesma coisa. Então você pode criar diversos deuses associados aos seus sistemas mágicos não bem explicados. Você sabe, o leitor não sabe. Ou o leitor pode até saber, porém a sociedade não sabe e com isso venera aquelas pessoas como deuses. Beleza, pessoal? Então aqui eu posso abranger diversos outros pontos diferentes que tratam essa questão do NEM relacionado a toda a cultura por detrás da sociedade, da política, da economia e vários outros quesitos dentro da plot. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio ficou muito grande, mas eu gostei de fazê-lo principalmente pelo fato de que você pode utilizar dos sistemas mágicos não apenas para batalhas ou para cenas legais, mas sim podendo controlar cultura, sociedade, a cidade, a política, a economia, a religião ou qualquer outro ponto associado a esse sistema. Por quê? Porque sistemas mágicos são condições, são regras sociais universais até. Então, fazer essas correlações sempre vai fazer muito mais sentido se você criar as conexões certas e os gatilhos corretos, porém, fazendo corretamente, você deixa muito mais profundo e muito mais vivo todas as tramas e a plot que vocês quiserem criar. Usem a busca das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!